Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, sou nutricionista e hoje eu falarei um pouco para vocês sobre o diabetes e algumas abordagens de controle glicêmico que podem ser tomadas, mediante a terapia nutricional desses pacientes. Primeiro eu vou iniciar dando um panorama geral do que seria a diabetes, né? A diabetes é uma desordem metabólica, né, de origem multifatorial, que é caracterizada por uma hiperglicemia crônica, ou seja, essa hiperglicemia ela não entra em remissão, ela está sempre presente, né? Como eu falei para vocês, é uma doença crônica, então, a partir do momento em que ela é diagnosticada pelo médico, aquele paciente, ele vai, ao decorrer da sua vida, ele vai ter que continuar a permanecer no tratamento dessa doença, já que ela não tem cura. Bom, e como podemos classificar o diabetes mellitus, né? Primeiramente, nós vamos iniciar pelo diabetes tipo 1. Esse tipo de diabetes, ele está prevalente entre 5 a 10% dos casos, onde dentre esses casos é mais comum, né, se observar esse tipo de diabetes em crianças e adolescentes. O diabetes tipo 1 também é caracterizado pela deficiência na produção e secreção da insulina, e ele tem a causa associada à autoimunidade, né? Desregulações do sistema imune que causam a destruição das células beta presentes no pâncreas responsáveis pela secreção da insulina, onde esse paciente ele não vai ter uma função pancreática normal e, consequentemente, ele não vai conseguir liberar, secretar essa insulina no organismo para que essa glicemia ela seja controlada. Então, dado tudo isso, os pacientes que apresentam diabetes tipo 1, eles têm a necessidade de utilização da insulinoterapia, né, de forma ininterrupta. Essas crianças, geralmente adolescentes, são acometidos, eles vão fazer o uso dessa terapia com a insulina desde o momento do diagnóstico até o final de sua vida. Bom, falando um pouco agora da diabetes do tipo 2, que é a mais comum e mais observada dentre a população, onde a tendência é que o número de pacientes acometidos pela diabetes aumente, dobre daqui a 5 anos. Então, é uma diabetes que é, como eu falei, o tipo mais comum e está presente em aproximadamente 90% dos casos de diabetes detectados, né? Esse tipo de diabetes ele está fortemente associado à obesidade, ao sedentarismo, né, que é a ausência de atividade física pela pessoa, aos maus hábitos alimentares, né, onde essa pessoa ela tem uma alimentação desregulada, e também ao envelhecimento, né, com a chegada de certa idade, algumas funções pancreáticas são diminuídas e com isso a pessoa pode apresentar o diabetes, né? E essa manifestação, ela também é dependente do histórico familiar dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela apresenta histórico na família de diabetes, né? Na família de pais, avós, irmãos, a propensão da manifestação dessa doença por essa pessoa na fase de envelhecimento vai ser maior, né? Dado que a diabetes também, principalmente a tipo 2, ela é muito relacionada aos fatores ambientais, ou seja, quais seriam esses fatores ambientais que vão propiciar a manifestação do diabetes tipo 2. Dentre eles, pode ser o uso de álcool, o uso de cigarros, né, o fumo, pode ser também o tipo de alimentação que a pessoa tem, né, se aquela alimentação é uma alimentação equilibrada ou não, o tipo de atividade física que essa pessoa apresenta, se ela é uma pessoa pouco ativa, se ela é muito ativa, né? Então, todos esses fatores, eles podem contribuir, né, para a manifestação dessa doença, né? Mesmo essa pessoa tendo histórico familiar, não quer dizer que ela vai apresentar essa doença, dado que esses fatores ambientais também são fatores importantes para a manifestação.
Se essa pessoa tiver um controle, né, na alimentação, né, tiver um controle do peso, né, se mantém em peso adequado e tiver hábitos de atividade física frequente, ela pode sim não manifestar o diabetes tipo 2. Bom, ela é uma doença caracterizada pela resistência à insulina, né, e ou a deficiência parcial da secreção de insulina pelo pâncreas. Geralmente, essa doença ela começa apresentando, né, uma resistência à insulina, o paciente que a gente chama, né, de pré-diabetes, mas esse paciente começa apresentando uma resistência à insulina, né, detectada por exames bioquímicos laboratoriais, onde os médicos detectam, né, disfunções, né, desse controle glicêmico através de hemoglobina glicada, através da glicemia em jejum, glicemia capilar, a própria concentração de insulina, né, no sangue. Então, após isso, se o quadro não for revertido, essa pessoa pode começar a manifestar uma deficiência parcial, né, da liberação da secreção dessa insulina pelo pâncreas, né? Quando esse pâncreas ele começa a ser acometido e essas células beta responsáveis pela produção e secreção da insulina são acometidas, ela já pode começar a ter deficiência nessa secreção da insulina e, consequentemente, nesse controle glicêmico, né? E aí, a partir daí, será necessária uma abordagem medicamentosa através da insulina para o controle da glicemia desse paciente, né? Como eu havia falado, ela pode evoluir para deficiência plena, ou seja, deficiência total dessa função, né, de produção e secreção da insulina, que pode tornar o paciente insulino-dependente, ou seja, esse paciente, para que ele consiga manter níveis adequados de insulina sanguínea e, consequente, controle glicêmico, ele vai ter que usar a insulina pelo resto da sua vida, né, no tratamento dessa doença. Bom, nós temos um outro tipo de diabetes também, bem prevalente nos últimos anos, que é a diabetes gestacional. Essa diabetes ela é caracterizada por se iniciar e ser diagnosticada durante a gestação, né? E ela pode ou não persistir após o parto. Mas o que caracteriza, né, primordialmente a diabetes gestacional? Ela ser diagnosticada e se iniciar exatamente no momento da gestação. Se ela for detectada ou diagnosticada antes da gestação, do início da gestação, ela não é considerada uma diabetes gestacional. Então, o que diferencia ela dos outros tipos é esse, ela é diagnosticada durante o período da gestação. Então, quais são os principais fatores de risco para que essa gestante apresente a diabetes gestacional? Idades superiores a 25 anos, a história pessoal, né, do paciente, que seria todo o hábito de alimentar dessa pessoa durante o seu trajeto de vida, seus hábitos, né, de atividade física, se a pessoa é uma pessoa ativa ou não, os tipos de patologia que ela tem associadas, se ela tem outras patologias crônicas ou de malformações associadas, como síndromes ou malformações congênitas, se essa pessoa está em sobrepeso, quando ela entra no estado gestacional, se ela também tem histórico familiar de diabetes, principalmente dos parentes de primeiro grau, pais ou irmãos, né? E se ela tem uma disposição excessiva de gordura na região central do corpo, que seria na região abdominal, né? E sabe-se que geralmente quando a pessoa ela tem essa disposição de gordura proeminente na região abdominal, essa gordura geralmente é uma gordura visceral e que é a gordura responsável pela manifestação de outras doenças crônicas também, né? E pelo aumento do estado inflamatório do paciente. E também quando essa gestante ela já apresenta outras doenças como a hipertensão, né? Que são fatores que vão aumentar as chances de manifestação da diabetes gestacional por essa mãe.
Ela também caracteriza-se pela resistência à insulina ou deficiência parcial de secreção de insulina pelo pâncreas, e essa é uma condição de alto risco gestacional, né? Geralmente, quando essa gestante ela é diagnosticada com diabetes gestacional, a própria equipe médica ela já classifica essa paciente como uma paciente de risco, né? E se ela estiver associada a outras doenças crônicas ou até mesmo a idades avançadas, ela é associada ainda mais como alto risco, né? Então, essa paciente ela não vai poder ser acompanhada de forma igualitária às outras pacientes que não têm nenhuma apresentação de doença crônica ou outros tipos de doença, mas ela vai ter que receber um cuidado e uma atenção especial durante todo esse processo de gestação, né? Dado que o próprio controle de crescimento do feto ele deve ser acompanhado de forma mais próxima, né, de forma mais incisiva pela equipe médica. Aí, essa condição da diabetes mellitus, ela pode acometer não só a mãe, né, em efeitos adversos, como também pode acometer a criança após o nascimento, né? Essa criança ela pode nascer com algumas manifestações como a própria diabetes. Essa criança ela pode nascer manifestando resistência à insulina, ela pode nascer também com alta estatura, né, com estatura bem grande, acima do padrão. Ela também pode apresentar peso também acima do normal. E dado esse diagnóstico, tanto a mãe quanto a criança, elas vão necessitar da manutenção desse acompanhamento após o parto também, né? No período de puerpério. Dado que essas manifestações de diabetes vão estar presentes, tanto na criança quanto na mãe, após o parto, ela deve ser acompanhada, né, por um profissional especializado, endocrinologista, como também a criança, para ver se essa criança também vai manifestar algum efeito adverso, né, causado por essa diabetes durante a gestação. Bom, a diabetes, ela também pode surgir através de outras causas, né? Ela pode surgir pela associação com algumas síndromes, como a síndrome de Turner e a síndrome de Down, e outras síndromes também. Ela pode surgir através de algumas disfunções genéticas, apresentadas no DNA do paciente. Ela pode surgir também pelo uso de alguns medicamentos, seja ele pelo uso exacerbado desses medicamentos ou pelo uso contínuo desses medicamentos, como antihipertensivos. E o quadro de diabetes, né, essa hiperglicemia, ela pode aparecer também durante quadros de infecções. Né? As infecções, elas podem causar quadros de hiperglicemia transitória, né? Ou seja, quando o paciente ele é acometido por algumas infecções, como infecções urinárias ou diversas infecções, essa glicemia dele ela pode se alterar, né? E aí a equipe médica vai entrar com as abordagens medicamentosas necessárias no controle dessa glicemia, até que esse tipo de infecção ele seja cessado, né? É previsto que essa hiperglicemia ela volte ao normal após a, né, a cura dessa infecção, o tratamento dessa infecção, mas o acompanhamento também dessa glicemia após a infecção deve ser feito de perto, dado que essa hiperglicemia pode se manter após o tratamento dessa doença. Bom, quais são os principais sintomas? O diabetes ele tem sintomas diversos, né? Não vou listá-los todos a vocês, mas vou listar os principais, os mais conhecidos. Vou começar pela poliúria ou anictúria. A poliúria seria a excreção excessiva de urina, ou seja, aquele paciente apresenta, né, apresenta-se a excreção da urina várias vezes no dia, né, um volume muito grande.
como também a nictúria, que é essa vontade frequente de urinar durante o período da noite. Então, esses próprios sintomas, eles já dão um indicativo à equipe médica de que esse paciente ele pode estar apresentando a diabetes, né? Porque são sintomas bem específicos da doença. Outro sintoma também bem característico é a polidipsia, que é a boca seca, né, que seria a deficiência, né, na produção salivar, onde esse paciente ele vai apresentar uma secura na boca. E outro sinal muito característico dessa doença seria a cantose nigricans, né, que seria surgimento de manchas escurecidas e aveludadas da pele, que costumam aparecer em locais específicos do corpo, geralmente nas axilas, na virilha e no pescoço, e até mesmo na dobra dos braços, né, na junção de braços e antebraços. Essa é um sintoma que aparece geralmente na pele, mas em regiões disjuntas, né. Então, esse é um sinal bem característico, é o primeiro sinal que a equipe médica procura, né, que ela analisa durante o exame clínico do paciente para ver se esse paciente já está apresentando uma resistência à insulina. Bom, esse paciente também ele pode apresentar polifagia, que é a fome excessiva, a fome descontrolada, até pela disfunção hormonal, por esse descontrole, né, da secreção da insulina. Ele também pode apresentar obesidade central, que como eu havia dito antes, que é o acúmulo de gordura na região do tronco, mas principalmente na região abdominal, sendo acometida pelo surgimento da gordura visceral. Como também esse paciente, dado em casos mais extremos, ele pode apresentar a cetoacidose diabética, né? Que seria a complicação metabólica aguda do diabetes caracterizada por hiperglicemia ou hipercetonemia e acidose metabólica. O que seria isso? Dado que esse controle glicêmico está alterado, né? Ora o paciente apresenta hipoglicemia, ora ele apresenta hiperglicemia, o organismo ele pode começar a gerar corpos cetônicos, que no intuito de gerar energia a esse indivíduo, que vão causar essa cetoacidose diabética, que também é um sintoma bem característico, onde esse paciente ele começa a apresentar um hálito mais ácido, similar ao cheiro, ao odor de acetona, né? Então, quando o paciente ele já apresenta esse sintoma, a equipe médica já tem um indicativo forte que essa pessoa pode estar apresentando diabetes. Bom, e a diabetes, ela é uma doença crônica, né? E ela pode estar associada a outras doenças crônicas, ou outras doenças que não são crônicas, que podem ser tratadas, e mitigadas e reduzidas de forma total. Dentre as mais comuns, né, que os pacientes apresentam a hipertensão, as dislipidemias, a própria obesidade, que é uma doença que acaba por gerar diabetes mellitus, é um fator causador dessa doença, como também nefropatias, né? Dado que esse descontrole, né, glicêmico do paciente, ele pode acarretar em efeitos adversos aos rins, né, ao sistema de excreção do indivíduo. Então, a abordagem nutricional ela deve ser levada em consideração se esse paciente ele manifesta somente a diabetes mellitus ou se ele também tem associada a outras doenças, né? Caso esse paciente apresente pelo menos 3 dessas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, o quadro agrava-se mais um pouco, porque esse paciente ele pode estar apresentando um quadro de síndrome metabólica, né, onde a associação dessas doenças crônicas, ela acaba corroborando com uma piora do quadro do paciente, né, onde esse paciente ele vai apresentar um quadro inflamatório muito grande, onde a mitigação dessas doenças, o controle dessas doenças vai se tornar um pouco mais difícil. A diabetes, ela tem seus tratamentos na forma medicamentosa, né, como eu havia dito, através também da terapia nutricional, que vai ser abordado, né, na aula de hoje, como também através de atividade física, né. E como eu citei a vocês,
todos esses 3 pilares de tratamento da diabetes, eles devem ser levados em consideração, sendo nenhum menos importante que o outro, né? Geralmente, os pacientes, eles adotam o tratamento medicamentoso, mas eles não levam em consideração a terapia nutricional como uma abordagem de controle dessa doença, como também a atividade física, né? E sabe-se que o conjunto desses 3 pilares, da adoção desses 3 pilares, vai tornar esse controle, essa mitigação dessa doença de forma mais efetiva. Essa doença vai ser controlada de forma mais efetiva, né? Trazendo, assim, uma qualidade de vida melhor para esse paciente, né? Permitindo que essa doença ela não altere o estilo de vida e a rotina desse paciente, né? Por motivos de sinais e sintomas adversos. Então, como eu falei para vocês, eu vou abordar a terapia nutricional como abordagem desse controle glicêmico. Bom, a terapia nutricional no tratamento do diabetes mellitus, ela tem alguns objetivos, né? E dentre esses objetivos, nós temos os principais, que seriam a melhora do quadro de resistência à insulina e do controle glicêmico no diabetes tipo 2. E como a diabetes tipo 1 já é caracterizada, né, pelo quadro de deficiência de secreção da insulina, essa terapia nutricional ela vai auxiliar no controle glicêmico desse paciente, né, que é insulino dependente. Outro objetivo, né, dessa terapia nutricional no tratamento seria a manutenção do estado nutricional de eutirofilia. O que seria o estado nutricional de eutirofilia? Seria o estado nutricional de peso adequado desse paciente, onde esse paciente vai se apresentar dentro do peso adequado, de acordo com a sua idade e estatura, e ele vai apresentar-se saudável, né? Então, geralmente essa doença ela pode causar tanto a obesidade como a nutrição, e essa terapia nutricional ela pode auxiliar, né, no manejo, né, no controle desse peso adequado do paciente, né. Outro objetivo dessa terapia também pode ser a redução do peso ou da gordura corporal, né, no caso em que esse paciente apresente os quadros de obesidade ou de sobrepeso, né. Então, a redução calórica, né, do valor total energético que esse paciente ele vai consumir é de suma importância, né, para o controle dessa doença. Então, através da terapia nutricional, o profissional nutricionista ele vai poder reduzir essa ingestão calórica, né, do paciente, de forma que ele consiga reduzir o seu teor de gordura corporal, mas de forma bem cuidadosa, né, com bastante parcimônia. Outro objetivo, né, da terapia nutricional no tratamento dessa doença seria a diminuição de quadros inflamatórios, né, como eu já citei, é uma doença que também é de cunho inflamatório e pode estar associada a outras doenças que aumentam esse quadro inflamatório. Então, a diminuição desses marcadores inflamatórios no paciente, ele pode ser um objetivo da terapia nutricional, né? E por fim, o outro principal objetivo dessa terapia seria a remissão dessas complicações geradas por essa doença quando ela não está controlada, né? Quando o paciente ele não adere ao tratamento de forma efetiva, né? Que é o surgimento de úlceras crônicas, conhecida como pé diabético, né? Que geralmente essas úlceras crônicas elas se dão nas extremidades, né, do corpo desse paciente, nas mãos e nos pés. Então, essas manifestações como pé diabético, a cetoacidose, como expliquei anteriormente, que é a produção exacerbada de corpos cetônicos, e as infecções de repetição, né, e onde a mais comum é a infecção urinária, elas podem ser objetivos de tratamento através da terapia nutricional, né? Na verdade, elas devem ser um dos objetivos, né, de tratamento caso esse paciente apresente essas complicações da doença. Bom, a distribuição de macronutrientes é uma distribuição que não precisa fugir muito das recomendações diárias, né, da IDR,
das recomendações para o público, para os pacientes público normal, que tem apresentam uma saudabilidade, não apresentam doenças como a diabetes, mas essa distribuição desses macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e lipídios, ela deve ser feita a depender das necessidades de cada indivíduo, né? Dependendo da forma como essa doença está se manifestando nesse paciente, dependendo, né, do estado nutricional e de saúde desse paciente, se esse paciente apresentou, por exemplo, perda de massa magra, né, é interessante esse aporte de proteínas, né, essa concentração de proteínas maior na alimentação, podendo chegar até 20%. Se esse paciente apresenta alguma comorbidade como a obesidade, né? Esse controle dessa ingestão de lipídios, que são, são as gorduras também é muito relevante, ou seja, consumo mínimo desses lipídios seria interessante nesse quadro de obesidade, como também a manifestação dessa glicemia no estado do paciente, se essa glicemia está alterada, se ela está mais controlada. Então, isso também vai indicar o teor de carboidratos que esse paciente vai ingerir, que ele precisa ingerir, e através dessa distribuição vai ser feito o plano alimentar desse paciente de forma individualizada, respeitando as especificidades, né, das patologias que ele apresenta, como também as especificidades culturais desse paciente, né, todo o contexto ambiental que ele está inserido, né, a região onde ele reside, é o próprio ambiente familiar que ele reside, né, como esse paciente se alimenta, quais as preferências alimentares desse paciente, tudo isso deve ser levado em consideração durante a distribuição desses macronutrientes da dieta desse paciente, de forma que essa dieta ela possa ser ajustada, mas não somente ajustada, que esse paciente ele possa aderir a essa dieta, né, de forma não impositiva, né, sendo que essa dieta não será uma dieta imposta, né, e modificada de forma abrupta, né. Então, esse profissional nutricionista, ele vai prescrever essa dieta, levando em consideração todos esses aspectos, né? E caso tenha que fazer alguma modificação nessa dieta, nesse consumo desse paciente, que ela seja feita de forma, né, bem cuidadosa, né? Com bastante parcimônia, de forma que esse paciente ele não sinta essas alterações, essas modificações de forma abrupta e não queira aderir a essa terapia nutricional. Bom, em relação às proteínas, né, como é sabido, né, as gorduras saturadas, elas têm um perfil inflamatório, elas podem causar esse aumento de inflamação, então seria ideal que esse paciente ele adotasse o consumo de preferência de carnes brancas, né, de carnes de aves e peixes, ao invés da carne vermelha, né, que seriam as carnes bovina e suína. Né? Caso esse paciente ele queira adotar esse tipo de carnes vermelhas, pode ser adotado, né, com certo cuidado, ele pode ser inserido na dieta do paciente, mas de forma bem cuidadosa, né, e equilibrada. Equilibrar também esse consumo de proteínas, né, distribuindo, né, essa ingestão de proteínas tanto de fonte animal como de fonte vegetal, né, dado que essas fontes vegetais, que são os cereais, as leguminosas, elas também vão trazer esse aporte de fibras necessário para o paciente e de micronutrientes. Então, essa distribuição de proteínas ela pode ser feita de forma que esse paciente ele tenha esse aporte proteico de forma equilibrada, né, de fontes vegetais e de fontes animais. Em relação aos carboidratos, é preferível que esse paciente ele adote fontes de carboidratos complexos, que seriam, né, fontes de fibras, né, dado que essas fibras eles vão retardar, né, a absorção dessa glicemia, ele vai retardar esse processo digestório desse carboidrato do paciente, consequentemente retardando essa absorção, né, esse aumento da glicemia após o consumo desse tipo de carboidrato. E caso o paciente ele queira adotar ou consumir carboidratos do tipo simples,
Sendo ajustado de forma equilibrada, eles podem ser associados a fontes de proteínas e fibras ou de gorduras boas, de forma que essa carga glicêmica ela seja controlada, né? Ela permaneça baixa. Né? Ao invés desse paciente ele consumir esse carboidrato simples, né? Como em forma de doces, né? Algo que contenha sacarose ou xarope de glicose, né? Um açúcar simples e refinado, ao invés de ele consumir de forma isolada, ele pode consumir associada a outras fontes de macronutrientes, como proteínas e gorduras. E aí essa associação, ela vai promover a redução dessa carga glicêmica, que seria a manifestação dessa glicemia do paciente, né? Esse paciente ele não vai apresentar picos glicêmicos após o consumo desse carboidrato quando associado. Né? Esse paciente também ele deve evitar produtos industrializados, né? Dado que esses produtos geralmente eles são produzidos a partir de sacarose, que é o açúcar refinado, né? E de outras variações desses açúcares, como o xarope de milho e similares, né? Então, a própria educação nutricional ela vai servir para que o paciente ele seja instruído, né, na leitura do rótulo desses alimentos industrializados, para que ele possa detectar esses constituintes, né, de sacarose e xarope de milho no rótulo desses alimentos, né, de forma a evitar esse consumo, né? A maioria dos pacientes eles não sabem fazer essa leitura de rótulo, então é de suma importância que esse profissional nutricionista ele ensine esse paciente a leitura do rótulo, como detectar esses ingredientes e a quantidade que esses ingredientes vão estar presentes nessas fórmulas desses alimentos, para que esse paciente ele possa conseguir manejar a sua dieta dentro do adequado, né, no consumo de carboidratos de forma adequada. Bom, em relação aos lipídios, é preferível que esse paciente, né, consuma gorduras do tipo poli ou óleos do tipo poliinsaturados, que podem ser de fontes vegetais ou animais, como ômega 3, próprio ômega 6, ômega 9, e que esse paciente ele evite ao máximo também essas gorduras de fontes de produtos industrializados, né, como os embutidos, salsichas, né, linguiças, mortadelas. Toda essa família de embutidos deve ser evitado, como também fast foods, né? Como hambúrgueres, nuggets, todos esses alimentos que são de pronto consumo, né? Você consome, você consegue obter de forma rápida, né? E dá preferência a esses alimentos de fontes de gorduras boas, né, como nozes, castanhas, azeites, a própria chia, peixes, né, principalmente os capturados de águas profundas, como a sardinha, o salmão, o atum. Então, essa distribuição de lipídios, que são as gorduras, ela deve se dar dessa forma para que esse paciente ele possa reduzir esse quadro inflamatório, caso ele apresente, ou para que ele consiga manter o quadro de eutrofia, que é o quadro de saudabilidade nutricional, né? Que esse paciente ele se apresenta saudável. Bom, para tanto, para essa abordagem de terapia nutricional, também nós podemos utilizar alguns alimentos conhecidos como alimentos funcionais, né? E como esses alimentos, eles são constituídos, né, de flavonoides, né, de vários compostos bioativos, esses compostos eles podem atuar no controle da glicemia, né, auxiliando na redução dessa resistência à insulina, auxiliando no controle desses marcadores, desses quadros de inflamação do paciente, auxiliando até né, na questão do controle da fome. Então, esses alimentos funcionais eles vão atuar de diversas formas, né, na melhoria do quadro do paciente. Esse profissional nutricionista ele pode estar adotando alguns alimentos funcionais para esse fim, e dentre esses alimentos, eles vão apresentar esses compostos que são os mais conhecidos, que são as fibras solúveis e as insolúveis, presentes em frutas, legumes, em algumas leguminosas e cereais,
Esses alimentos também apresentam resveratrol, que é comumente encontrado em uvas, sucos de uva, a quercetina, comumente encontrado em maçã, por exemplo, as catequinas, bastante presente em chás, né, os capsaicinoides, que estão presentes em pimentas vermelhas, a curcumina, né, que é o principal composto, o composto mais estudado, que está presente no açafrão, né, dado que esse composto é um composto que apresenta ação antioxidante, e esse composto acaba por auxiliar na mitigação dessa inflamação crônica que os pacientes apresentam, né? E a piperina, que também é um composto proveniente da pimenta, só que das pimentas pretas, que também vai auxiliar nessa questão do quadro inflamatório do paciente. Outra estratégia também utilizada, além dos alimentos funcionais, é o uso de adoçantes, né? E dentre os mais conhecidos estão a sacarina sódica, sorbitol, que é um poliol, né, um tipo de álcool, a sucralose, que é produzida, né, artificialmente a partir da cana-de-açúcar, é um derivado da cana-de-açúcar. O eritritol também é considerado um adoçante de fonte natural. E a estévia ou esteviosídeo, né, que é um adoçante edulcorante extraído das folhas da planta estévia, também considerado um adoçante de fonte natural. Também existem outros adoçantes, como o xilitol, que também é extraído de fonte natural, mas a questão mais interessante no uso de adoçantes é que eles apresentam baixas calorias, né? E além de apresentar baixas calorias, eles apresentam baixo índice glicêmico, ou seja, quando esse paciente ele utiliza esse adoçante, né, para adoçar algum tipo de bebida ou preparação, esse índice glicêmico ele vai se manter mais baixo, né? Ao contrário de quando esse paciente ele utiliza um açúcar refinado, por exemplo, a sacarose, o açúcar de mesa, né, para adoçar essas preparações, né, como bolos, sucos, né, e afins. Eles também acabam por auxiliar no controle da obesidade, já que eles apresentam baixas calorias, né, esse paciente ele consegue reduzir esse valor energético total da dieta substituindo o açúcar de mesa pelos adoçantes. Mas tem um contraponto, né? Esses adoçantes, eles podem apresentar vários benefícios para o paciente que é acometido pela diabetes mellitus, como já citados, todavia eles devem ser utilizados em doses seguras, né? Doses já apontadas pela literatura como doses seguras de utilização, né? O que se vê na prática clínica é que esses pacientes, eles utilizam esses adoçantes de forma inadequada, né? Usando esses adoçantes em doses acima das adequadas indicadas pelo nutricionista. Então, esse paciente ele deve ser orientado, né, de forma relevante para que esse uso de adoçante ele seja feito de forma controlada, né? O paladar desse paciente diabético, geralmente, ele é voltado para alimentos doces, ele tem a preferência de alimentos doces, principalmente quando esse paciente não apresenta um controle dessa doença, né? Quando ele apresenta alterações nesse nível de glicemia, a hora ele está apresentando hipoglicemia, a hora hiperglicemia, então ele pode apresentar essa preferência por paladar doce, né? E com isso, ele pode usar, né, como ferramenta o adoçante para adoçar essas preparações que eu já citei anteriormente, só que de forma exacerbada, né? Como ele acha que esse adoçante ele não vai trazer nenhum malefício à saúde dele, já que ele não aumenta a glicemia desse paciente, ele acaba por utilizar esses adoçantes em doses acima da adequada. Então, o profissional nutricionista ele tem por responsabilidade orientar esse paciente quanto aos riscos do consumo desses adoçantes acima das doses seguras indicadas e orientadas pelo profissional médico ou pelo nutricionista. Bom, também pode-se usar, né, a adoção de algumas suplementações para auxiliar no controle dessa doença, dado que se o paciente ele não adota esses pilares, né, de tratamento, que é o tratamento medicamentoso, a terapia nutricional e a atividade física, a utilização da suplementação ela não vai ter um efeito considerável
no tratamento dessa doença. Não adianta esse paciente não adotar essas estratégias, esses pilares de tratamento e adotar a suplementação, que ele não vai observar um resultado satisfatório. Mas quando esse paciente ele tem todo esse quadro, né, equilibrado, adequado, ajustado, o uso da suplementação ela pode vir como um fator a agregar no controle e a melhora da qualidade de vida desse paciente, né? Já foi apontado pela literatura que a vitamina D, ela melhora o controle glicêmico, né, do paciente em geral, nas diversas faixas etárias, mas principalmente, né, na redução dos desfechos materno-neonatais adversos, ou seja, principalmente nesses efeitos adversos promovidos pela diabetes gestacional. Então, o uso dessa vitamina, ela pode auxiliar essa gestante, essa mãe, no controle dessa glicemia, né, reduzindo, mitigando esses efeitos adversos que podem ser manifestados tanto por ela quanto pelo feto. Bom, o uso de alguns medicamentos, né, que não foram citados aqui porque é de direito de prescrição médica, mas como a metformina, ele pode causar algumas deficiências de vitaminas, né? E dentre as citadas pela literatura científica, a deficiência das vitaminas mais presentes são as vitaminas do complexo B, né? Onde esse paciente, quando ele utiliza essa medicação de forma prolongada, ele começa a apresentar sinais e sintomas de deficiências dessas vitaminas do grupo B, né, que seriam a vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B9 e, classicamente, a vitamina B12. Geralmente, esse paciente ele apresenta quadros de deficiência da vitamina B12 pelo uso contínuo desse fármaco, né, no tratamento da diabetes. Então, essa suplementação, a partir dessas vitaminas, é de suma importância para a manutenção da qualidade de vida desse paciente. Outra suplementação que tem um efeito bem positivo e benéfico e relevante na mitigação desse quadro, desses efeitos adversos do paciente acometidos por diabetes mellitus é a utilização do ômega 3. O ômega 3, ele é um lipídio poliinsaturado, né, que contém ácidos graxos poliinsaturados, EPA e DHA, e esse ômega 3, ele pode atuar reduzindo, auxiliando na redução do quadro inflamatório, né? Ele é utilizado não só no diabetes, mas como em outras patologias que comumente causam esse aumento dos marcadores inflamatórios no paciente, mas no diabetes ele já tem mostrado efeitos benéficos na mitigação dessa inflamação comumente manifestada por esses pacientes, né? E a partir dessa redução desse quadro inflamatório, consequentemente, esse paciente ele apresenta uma melhora do perfil lipídico, caso ele apresente disfunção como dislipidemias, né? Então, esse paciente, ao adotar o consumo do ômega 3 de acordo com as concentrações e orientações do médico nutricionista, ele pode apresentar a melhora do perfil lipídico, né? Nas concentrações de LDL, sendo essas concentrações reduzidas, né? Voltando aos níveis normais, também do colesterol total e como dos outros marcadores lipídicos comumente analisados, né? Como triglicerídeos. Bom, e agora a gente pode citar aqui alguns mitos que são falados sobre os diabéticos e sobre a terapia, o consumo alimentar desse paciente. Bom, alguns pacientes, eles têm por ideia que a alimentação saudável ela é cara, então ele desiste desse tipo de abordagem de terapia nutricional, dado que ele acha que a dieta ela vai ser uma abordagem, né, que vai gerar um aumento, né, um aumento do seu gasto, né, com a alimentação, mas isso é uma mentira, até porque os alimentos industrializados, eles têm, né, eles já apresentam, eles têm por característica serem mais caros, né, demandarem um valor maior para a aquisição desses produtos, e a alimentação saudável, ela sendo baseada em cereais, como arroz, leguminosas, feijões, frutas, legumes e verduras, ela pode ser, sim, mantida de acordo com o nível socioeconômico desse paciente,
Não, ela pode ser uma abordagem mais cara, mas não necessariamente, né? Ela pode ser ajustada de acordo com a realidade socioeconômica desse paciente. Então, essa desculpa que a alimentação saudável é cara, ela deve ser desfeita pelo profissional nutricionista, onde esse profissional vai apresentar alternativas de baixo custo, né, de alimentação de baixo custo para esse paciente, para que ele possa adquirir, né, aderir a esse plano alimentar, essa terapia nutricional de forma mais efetiva. Outro mito bem comumente falado, né, dentre os pacientes diabéticos é que os diabéticos não podem comer carboidratos, né? E que é outra afirmativa falsa, né? Dado que, como apresentado anteriormente, se esses carboidratos eles forem de fontes, principalmente de carboidratos complexos, e se eles forem distribuídos, né, de forma fracionada na alimentação desse paciente, esse paciente ele pode fazer uso de carboidratos, inclusive dos carboidratos simples, né, de forma ajustada e equilibrada sob orientação do nutricionista. Então, esse paciente pode ficar tranquilo em relação a essa proibição de carboidratos, dado que ele vai sim poder consumir de acordo com o ajuste que ele fará junto ao profissional nutricionista dessa dieta. Bom, outra alegação é que as frutas são proibidas, né, para os diabetes, para o diabético, que essa fruta ela aumenta, né, acaba aumentando a glicemia desse paciente, e que é outra afirmativa falsa, né? As frutas, elas podem sim manifestar um aumento dessa glicemia se consumidas de forma errônea, né? Tem algumas frutas que têm, por característica, uma maior composição de carboidratos complexos, né, de mais fibras, e que são as mais indicadas, né, para inserção no plano alimentar desse diabético, mas caso esse paciente ele queira consumir essas frutas que têm um aporte maior de carboidrato simples, ele também pode estar fazendo uso, né? Quando essas frutas elas são inseridas no contexto de uma alimentação bem fracionada, ajustada e equilibrada de acordo com as necessidades calóricas desse paciente, né? Principalmente quando esse paciente faz uso de insulina, onde esse ajuste da dieta, né, e a distribuição desse consumo dessas frutas, ele deve estar associado, né, ao uso dessa medicação, né, e ser associado de forma estratégica, né, dado que esse paciente ele tem o controle glicêmico basicamente feito pela insulina exógena que ele consome. Então, essas frutas ela tem que ser inseridas de forma estratégica no plano alimentar desses pacientes insulino dependentes para que essa glicemia ela seja mantida em níveis adequados. Bom, outro mito também é que os chás ou alimento e alguns tipos de alimentos, eles podem reduzir a glicemia ou até substituírem remédios, que é outro mito, né? Nenhum chá ou alimento, ele pode substituir o tratamento medicamentoso. Esse paciente, ele não pode abandonar o tratamento medicamentoso orientado pela equipe médica para fazer uso desses chás como substituintes, né? Principalmente os chás que tem se falado dentre a cultura popular que reduzem essa glicemia. Eles podem sim ajudar, né, no controle glicêmico, mas eles não podem ser substitutos, né, do tratamento medicamentoso prescrito pelo médico. Só o médico tem o direito de modificar esse tratamento medicamentoso do paciente. Outros fatores importantes a serem levados em consideração é que esse paciente, caso seja possível, ele deve ter um acompanhamento multiprofissional, ou seja, se esse acompanhamento ele for feito tanto na rede pública quanto na privada, ele deve ser feito através da equipe médica, né, de enfermeiros, nutricionista, pelo psiquiatra, no caso de pacientes que também são acometidos de doenças psiquiátricas, e até de psicólogos, caso esse paciente também apresente algum transtorno alimentar. Então, essa abordagem multiprofissional, ela pode ser efetiva, né, e necessária no tratamento desse paciente. E também o profissional de educação física também é um profissional da saúde. Bom, outro fator importante, né, a ser considerado é que a educação nutricional desse paciente, ou seja, a orientação nutricional dele feita tanto pela equipe médica quanto pelo nutricionista, ele deve ser contínuo durante todo o período da vida dessa pessoa.
ela não pode ser instruída por um certo período e abandonar essa educação nutricional, né? Até porque essa educação nutricional ela vai se dar ao longo do tempo. O paciente ele não vai conseguir absorver todas essas orientações de uma só vez, então essa educação e acompanhamento nutricional eles devem ser feitos de forma contínua, assim como o uso do tratamento medicamentoso, que também deve ser feito de forma ininterrupta. Outro fator seria o treinamento para o uso desses medicamentos, principalmente dos pacientes acometidos pelo diabetes tipo 1, que necessitam da utilização da insulina. Então, essa equipe médica ela deve auxiliar e treinar esse paciente, não só o paciente, como também os familiares próximos que podem estar em cuidado desse paciente, de forma que ele utilize esse medicamento de forma adequada e como orientada por ele, né? O paciente ele não vai ter uma intimidade no uso desse medicamento, então é de responsabilidade da equipe médica fazer esse tratamento, esse treinamento gradual desse paciente para o uso desses medicamentos de forma adequada. Como orientações gerais, nós temos a adoção do tratamento de forma contínua, como eu falei, tanto do tratamento de via medicamentosa quanto nutricional, para que esse paciente ele não abandone esse tratamento medicamentoso nutricional durante o seu período de vida. Evitar também o consumo de álcool, né? Claro que alguns pacientes eles vão utilizar o álcool, né? E o profissional de saúde ele não tem como evitar que esse paciente utilize, mas se ele for consumir, tem que ser em doses seguras e adequadas, né? Então, a orientação mesmo é que não utilize ou que se evite ao máximo a utilização do álcool, principalmente se esse paciente for insulino dependente. Outra orientação é que esse paciente também não fume, né? Dado que ele vai apresentar um quadro inflamatório e esse ato de fumar, ele aumenta a produção de radicais livres, né? Que são esses radicais que promovem estresses e inflamações no corpo. Então, ele pode piorar esse quadro de saúde desse paciente e a prática de exercícios físicos com frequência, né, de forma ininterrupta, sob orientação médica e de educação e de um educador físico, principalmente se esse paciente ele for de idade avançada ou estiver em período gestacional. Bom, essas seriam as abordagens, né, que poderiam ser tomadas no tratamento do paciente diabético, né, e foi focado aqui principalmente a terapia nutricional. Claro que cada profissional ele vai adotar medidas diferentes de acordo com a sua experiência, de acordo com as especificidades do indivíduo, mas o que deve ser levado em consideração é que o paciente ele deve ser inserido, né, na elaboração desse plano, dessa terapia nutricional. Ou seja, suas preferências também e necessidades devem ser levadas em consideração, assim como as suas necessidades, né, para que esse estado de saúde do paciente seja mantido ou reestabelecido. No mais, agradeço a minha oportunidade, né, e espero estar presente em outras oportunidades com vocês.